Vamos lá para a live de hoje. Hoje com o tema Por que choras? Continuando a história da ressurreição de Jesus. Por que ele ressuscitou? Por que ele veio? Né? Ele se entregou completamente. Agora nós vamos ver por que choras. É uma pergunta que Jesus fez para Maria Madalena após ela estar ali no sepulcro, perto do sepulcro, chorando a morte de Jesus Cristo. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Amém. Servos de Deus, vamos ver. Vamos abrir a Bíblia. João capítulo 20. A ressurreição de Jesus. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Tenho o prazer de cumprimentar você e recebê-lo outra vez aqui no programa A Voz da Profecia. Em nosso estudo baseado no Evangelho escrito por João, chegamos ao capítulo 20, que apresenta o magnífico evento da ressurreição de Cristo. O tema de hoje, Por que choras? No primeiro dia da semana, Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. João capítulo 20, versos 1 e 2. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas de sábado, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito cedo, fizeram o caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas e o corpo do Salvador. Pusera-se o sol de suas esperanças e fizera-se noite em seu coração. Enquanto caminhavam, relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Não lembravam, entretanto, as que proferira: "Uma vez vos verei." Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local, e ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciá-lo a Pedro e João. Os discípulos seguiram para o túmulo e confirmaram ser como Maria dissera. Viram os lençóis e o lenço, mas não acharam o Senhor. Havia, no entanto, mesmo ali o testemunho de sua ressurreição. As roupas do sepultamento não estavam atiradas com negligência a um lado, mas cuidadosamente dobradas, cada uma num lugar à parte. João viu e creu. Maria acompanhara João e Pedro ao sepulcro. Eles voltaram a Jerusalém. Ela, porém, permaneceu contemplando a tumba vazia. O coração encheu-se-lhe de dor. Olhando para dentro, viu duas pessoas, um à cabeceira e outro aos pés do lugar em que Jesus fora colocado. Foi então que uma voz lhe perguntou: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então ela se voltou para se afastar, pensando em encontrar alguém que lhe dissesse o que aconteceu com o corpo de Jesus. Outra voz a ela se dirigiu: Mulher, por que choras? Procuras? Através das lágrimas que lhe enchiam os olhos, Maria viu a figura de um homem e, pensando que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Mas então, uma voz familiar lhe diz: Maria.
Agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela, e voltando-se viu diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria esqueceu que ele fora crucificado. Saltando para ele como para abraçar-lhe os pés, disse ela em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Cristo, porém, dizendo, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Maria então pôs-se a caminho para ir ter com os discípulos com as boas novas da ressurreição do Salvador. Quantos estão ainda hoje vivendo como estes tristes discípulos? Quantos fazem eco ao lamento de Maria? Levaram meu Senhor e não sabemos onde o puseram. A quantos se poderiam dirigir às palavras do Senhor? Por que choras? Quem procuras? Ele lhes está tão próximo, mas seus olhos cegados pelo pranto não distinguem. Fala-lhes, mas não compreendem. Quantas vezes, nos sofrimentos da vida, temos a sensação de que fomos esquecidos e abandonados por Deus, quando, na verdade, como um pai de amor que é, ele nunca se ausenta, principalmente quando mais precisamos dele. Exato. Será que nesse momento as suas lágrimas não estão escondendo o seu Salvador? Será que as nuvens negras dos seus problemas não estão impedindo de ver o quanto Jesus se encontra perto de você? Ouça a voz do Senhor, a lhe chamar pelo seu próprio nome e a lhe perguntar, por que choras? Eu estou aqui ao seu lado, bem pertinho de você. Amém. Você pode acreditar. O seu Salvador está vivo. Ele ressuscitou. Cristo não está dentro de um sepulcro. Ele não está morto. Ele vive. Não fique lamentando, Jesus vive. E porque ele vive, nós podemos crer que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã e podemos esperar o seu auxílio e socorro agora. Basta crer. Cristo ressurgiu. Ele vive para fazer intercessão por nós. Agarre-se a essa promessa e ela fortalecerá a sua fé. Acredite, Jesus está vivo e voltará, porque ele sempre cumpre o que promete. Prometeu que viria e veio. Prometeu que morreria e morreu. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E agora é certo que voltará. Então ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essa difícil realidade presente ficará no passado e Deus fará novas todas as coisas. Amém. Então, de fato, Cristo ressuscitou. Maria Madalena foi uma das testemunhas ali, né? As mulheres que foram para ver ali o túmulo de Jesus, elas viram anjos falando, ele vive. É interessante que essas mulheres, elas viveram essa experiência, né? E enquanto elas viviam a experiência assim, de estar buscando saber um pouco mais a respeito do que aconteceu naquele momento, os discípulos estavam tristes, estavam arrasados. A Bíblia fala que os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus, eles estavam com medo do que aconteceria com eles, quando de fato eles estão assim reunidos e chega a notícia: Jesus Cristo ressuscitou. Aí então eles saem correndo de lá, que aconteceu a ressurreição. E aí então vamos ver o túmulo do Senhor. E aí então quando eles chegam lá no túmulo, eles testificaram que o que as mulheres haviam falado era verdade. E aí?
Jesus chegou a reprovar a atitude desses discípulos quando disse assim: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não convia que o Cristo parecesse e entrasse na sua glória. Assim somos nós hoje. Não cremos na palavra de Deus como deveríamos crer. A gente tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus como ela é, só porque muitas vezes ela não está em harmonia com aquilo que pensamos. Os discípulos foram assim. Eles não acreditaram na palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Quando alguns deles, quando Jesus ressuscitou, eles tiveram dúvida. Inclusive o próprio Tomé foi um deles. Mas a gente tem que buscar, confiar na palavra de Deus e acreditar na verdade da palavra. Vamos dar um momento de oração agora, Agora nós vamos nos comunicar com a pessoa que está em casa, que está ouvindo através do rádio em casa. Você que está aqui no vídeo, você vai curtindo aí o vídeo e também compartilhando com outras pessoas. E agora eu vou fazer o meu comentário para o público que me ouve em casa através do rádio. Agora nós vamos participar de um momento de oração com o pastor Gilson Brito, encerrando a participação dele hoje. A Ti, Senhor, todo louvor, honra e glória para sempre. Amém. Como é bom saber, Senhor, por meio da Tua palavra, de que nossas lágrimas não existirão para sempre. Um dia o Senhor enxugará as lágrimas dos olhos de todos os Teus filhinhos. É verdade, Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus do perdão, do amor, da bondade e da vida. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Pedimos-te nessa hora que Tu renoves nossa fé, nossa confiança, nossa convicção de que Jesus ressuscitou, que Ele vive e voltará para nos buscar. Em nome deste Cristo bendito nós oramos. Amém. Amém. Agora vamos para o ar. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. e 18. 104,9. A Rádio Coração FM 104,9. Você ouviu aí o programa da Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Adoço do Rei. Aqui o texto é João capítulo 20. A Bíblia fala, no capítulo 20 de João, verso 1, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ou seja,
Maria Madalena, ela foi ao sepulcro para quê? Nós já falamos ontem. Ela foi para embalsamar o corpo de Cristo, né? Não havia dado tempo de fazer isso antes do pôr do sol, né? Na sexta-feira, antes do pôr do sol, antes de entrar o sábado. E aí, então, ela deixa para fazer isso no domingo, no primeiro dia da semana. Mas, segundo a Escritura, o corpo de Cristo não precisaria passar pelo embalsamento, porque a própria Maria, ela já tinha jogado um bálsamo no corpo de Jesus antes dele ser crucificado. O próprio Jesus falou assim: o que ela fez foi para o meu sepultamento. Mas aqui fala que ela foi contar aos discípulos e dizer: olha, ele ressuscitou. Aí então os discípulos vieram para assim ver de fato o que aconteceu. E então agora nós vamos ler o relato a partir do verso 11. Eles testificaram, né, que de fato Maria Madalena e as suas amigas ali também, a outra Maria que havia ido também, elas estavam falando a verdade. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 11, está escrito assim, ó: Maria ia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para o túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Verso 14. Dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus e perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde pusestes e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, ele disse em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre, e recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, e o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que ele dissera essas coisas. Veja, olha como são as coisas na palavra de Deus. Talvez você olhe para uma pessoa hoje e diga assim: essa pessoa daí, ela não tem valor. Ela não tem valor na sociedade, você não valoriza alguém. Essa mulher aqui, se você voltar ao relato das escrituras aqui, você vai ver que antes ela era uma prostituta. E como eu mencionei agora há pouco, ela fez um gesto, né, de jogar o bálsamo no corpo de Cristo, né, como uma forma de gratidão pelo que Jesus fez para com Lázaro. Ela estava reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aí agora, essa mulher que antes ela era desvalorizada pelas pessoas, era maltratada, usada muitas vezes pelos homens da época, ela se torna a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. O Evangelho aqui está dizendo o seguinte, que ela estava chorando diante do túmulo e ela já tinha tido ali, né, visto a pedra removida, e então agora ela ouve os anjos perguntando para ela: mulher, por que choras? Os anjos estavam dentro da sepultura de Jesus, porque no local onde o corpo foi depositado, um aos pés e outro à cabeceira. E ela, olhando para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos, e os anjos fazem essa pergunta: mulher, por que choras? E por que Deus ou os anjos fazem essa pergunta?
Sabe por que Deus muitas vezes faz essa pergunta para você? Por que choras? É porque Deus quer ouvir de você o que está tanto incomodando o teu coração. Deus, ele conhece a causa do seu sofrimento. Ele sabe que você está sofrendo porque perdeu um casamento, perdeu um ente querido, está perdendo um filho para as drogas, está perdendo um filho para alguma outra coisa, né, que tem destruído muito a vida. Talvez você esteja doente, esteja chorando, sofrendo. Aí Deus ele pergunta como uma forma de dialogar para você: por que choras? O que te faz tanto sofrer? É o que os anjos estão perguntando para Maria. Aí então ela responde assim, ela fala assim, ó: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Aí está uma questão que ela está colocando: aonde está o corpo de Jesus? Mas a Bíblia fala que ela, naquele momento, né, tendo dito isso, voltou-se para trás. Ela deu uns passos para trás e viu alguém em pé. E ela vendo alguém em pé, ela não conseguiu ver direito quem era a pessoa, porque ela estava chorando, estava com os olhos cheios de lágrimas, lacrimejados. E aí então ela pergunta, ela ouve a pergunta: mulher, por que choras? De novo, a mesma pergunta. E aí então ela fala assim, ela supondo ser um jardineiro, ela diz: Senhor, se tu tirastes daqui o corpo de Jesus, então me diz aonde pusestes e eu irei buscá-lo. Aí então Jesus ele fala assim para ela: Maria. Ele chama ela pelo nome. Jesus chamou Maria naquele dia pelo nome e ela reconheceu a voz de Jesus. É interessante, né, que o pastor, diz a Bíblia, né, que ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aqui, quando ela ouve a voz de Cristo, então ela reconhece Jesus Cristo e ela fica tão feliz que vai para abraçá-lo. Mas Jesus diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E por que Jesus falou isso? É porque assim, o sacrifício de Jesus, ele teria que ser aceito diante do Pai, lá no céu. E aí então, Jesus ele iria subir ao Pai, e nesse momento aqui, no terceiro dia, ele ainda não tinha subido. Aí então ele teria que subir ao Pai, mostrar as marcas do seu sacrifício e assim ver se o seu sacrifício, no caso, seria aceito. Foi o que aconteceu. Jesus subiu ao Pai e depois ele desceu novamente e apareceu aos discípulos. Agora, antes dele ir para o Pai, ele não permitiu que Maria Madalena o tocasse. Mas se você ler a história de Tomé aqui depois, mais à frente, você vai perceber que depois Jesus permitiu que Tomé o tocasse, porque ele já havia ido ao Pai e ele teria tido a certeza de que o sacrifício havia sido aceito pelo céu. Agora, querido amigo ouvinte, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus hoje, ele está nesse momento falando com você que assim como ele apareceu para Maria, ele transformou a vida de Maria Madalena, ele também quer transformar a sua vida. Jesus é capaz de fazer o que ele fez na vida de Maria Madalena também na sua vida. Ele quer fazer uma obra por completo. Agora, os discípulos, diz a Bíblia, que eles estavam trancados, com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus fazerem o mesmo que fizeram com Jesus com eles. Mas a Bíblia menciona aqui, né,
no Evangelho de Lucas uma outra história a respeito da ressurreição que eu quero mencionar com você. Olha só, aqui em Lucas capítulo 24, conta a respeito de Maria, né, e as outras mulheres indo ao túmulo e não encontrando Jesus também, conforme diz o Evangelho de João, mas também fala, né, de 2 discípulos que iam por uma estrada. Esses discípulos, eles caminhavam por uma estrada conhecida como Emaús. Estou lendo para você Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, olha só, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quer dizer, eles estavam indo para uma aldeia muito distante, e aí então o próprio Cristo se apresenta a eles e vai andando com eles, começa a conversar. Aí então Jesus pergunta assim, o verso 16 tem uma informação interessante, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. A mesma situação de Maria Madalena. Ela viu Jesus, mas não reconheceu. Esses aqui viram a Jesus e também não reconheceram. Agora diz o verso 17. Então Jesus perguntou, o que é que tanto vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele respondeu, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse a quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, olha o que ele vai falar agora, é verdade que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que eles vivem. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Aí então Jesus diz assim, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo parecesse e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que estava escrito nas escrituras a seu respeito. Até aqui. Olha que relato interessante. Os discípulos estavam indo pela estrada de Emaús, e aí Jesus começa a dialogar com eles, e eles estão com os olhos impedidos de o reconhecer, como foi o caso de Maria Madalena também. Aí então, o Senhor Jesus faz uma pergunta, como fez a Maria Madalena. O que tanto vos preocupa? E à medida que caminhais, vocês estão discutindo. Aí então, um dos discípulos fala, você é o único que estava aqui na cidade e você não ouviu falar a respeito do que aconteceu? Porque Jesus, um varão, um profeta, um homem poderoso em obras e palavras, ele foi crucificado, morto,
E nós, os seus discípulos, achávamos que ele iria redimir a Israel. Quando ele fala assim, ele está dizendo assim, olha, nós aqui, nós achávamos que ele iria libertar Israel do jugo do Império Romano. Mas não foi isso que aconteceu. Ele morreu e já está no 3º dia. E nada aconteceu. Agora, é verdade que hoje as mulheres nos surpreenderam quando foram ao sepulcro e disseram terem tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. Agora, os discípulos não haviam entendido qual era a missão de Jesus. Jesus falou várias vezes aqui na terra durante seu ministério: eu vou ser preso, crucificado, vou ser morto e ressuscitarei no 3º dia. Ele falou isso várias vezes. E os discípulos, em uma ocasião, até o apóstolo Pedro chegou a dizer assim: Senhor, não diga isso a teu respeito. Por quê? Porque eles não acreditavam que isso iria acontecer com Jesus. Mas Jesus avisou várias vezes: eu vou morrer e vou ressuscitar. Agora, aqui Jesus fala uma coisa interessante: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E a Bíblia diz assim, que não convinha que o Cristo parecesse e entrasse na sua glória. Esses discípulos tinham um coração duro para entender o que era a verdade da palavra. Eles tinham a Bíblia nas mãos, liam a palavra, ouviam a palavra e não acreditavam, não tinham a sua fé professada naquilo que as Escrituras estavam falando a respeito da vinda do Messias. E aí, então, hoje, nós temos muitas pessoas assim também, com a Bíblia na mão, falando de Deus, amém, glória a Deus e tal, mas não acredita naquilo que diz a verdade. Não seja como os discípulos, que fecha os olhos para a verdade. Seja você como aquele que permite que o Espírito Santo abra os seus olhos. Aqui diz o seguinte, que Jesus começou a discorrer por todos os profetas e começou a abrir para eles as Escrituras. E eu vou falar uma coisa para você: estude a Bíblia. Tem pessoas por aí que não querem que você estude a Bíblia. Às vezes líderes religiosos, religiões por aí dizem assim, não é necessário você estudar a Bíblia, é você ir à igreja apenas, ouvir a palavra, é bom, é importante, não precisa você estar tão fanático com a Bíblia na mão, não. Sabe por quê? Isso é um problema. Você precisa tomar cuidado com essa ideia, porque se você não examina as Escrituras, é muito fácil você ser enganado pelo que eu digo. Porque se eu falar para você uma coisa e você não examinar se a Bíblia realmente está falando aquilo, é muito fácil você acreditar. Mas tudo que eu estou falando aqui, você tem que conferir na Bíblia aí. O que ele está falando é verdade? O que está falando bate com o que está escrito? Coloque-me à prova também, porque isso é importante. Jesus, ele começou a estudar a Bíblia com os discípulos. E ele abriu várias passagens do Antigo Testamento que falavam a respeito da sua morte, da sua vinda aqui à terra, morte e ressurreição. Agora, quando eles chegaram na casa, a Bíblia diz assim, que quando eles chegaram à aldeia aonde iam, Jesus fez menção que ia para um lugar mais distante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, já está no pôr do sol, já está chegando a noite. Então, ele entrou para ficar com eles. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam à mesa, tomando o pão, que Jesus, no caso aqui, era o visitante, né? Abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora diz o verso 31, então o 32, e disseram uns aos outros,
Porventura, não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, diz o texto, eles voltaram para Jerusalém para encontrar os outros reunidos, e a Bíblia diz que ali eles testificaram a respeito do que aconteceu no caminho. E então, o texto diz que o Senhor já ressuscitou, diziam os discípulos, e já apareceu a Simão. Então esses dois, eles contavam o que aconteceu. Veja, Jesus Cristo apareceu para 2 discípulos no caminho. E é interessante que no momento que ele chega na aldeia, né, que Jesus Cristo faz menção que vai para um lugar distante, ele fala assim: fica conosco, porque o lugar que tu vais é longe, o dia já declina, já está na hora de descanso, então entra. E então ele entrou, e com ele como visitante, recebeu ali a oportunidade de dar a bênção sobre o alimento. Então, quando Jesus pegou o alimento para abençoar, apareceu ali as marcas nas mãos. Então eles viram que aquele que estavam com eles no caminho era o próprio Jesus. E aí então Jesus desapareceu naquele momento, mas eles disseram: olha, nos ardia o coração quando ele falava com a gente no caminho. Quando ele abria as Escrituras, nós entendíamos a palavra. Então era ele mesmo que estava falando conosco. E a alegria foi tanta que eles voltaram para Jerusalém e ali testificaram a respeito do que aconteceu. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Jesus quer ter um encontro com você nessa noite. Eu sei que você está me ouvindo agora, está com a palavra de Deus, aí você está deitado na sua cama, já está descansando. Jesus quer ter um encontro com você nesse momento. Assim como ele encontrou Maria Madalena, e ela foi a primeira testemunha da sua ressurreição. Assim como ele encontrou esses discípulos aqui que estavam perdidos, assim, em seus pensamentos, suas ideias a respeito da morte de Jesus, ele quer encontrar você também. E eu quero agora, nesse momento, convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus. Você quer estudar a Bíblia? Você faça contato comigo pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é o 9259-8793. Esse número é o número de estudo bíblico que você pode conhecer mais da verdade da palavra de Deus. E eu quero concluir hoje orando com você. E assim vamos, nesse momento, entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus, para que Ele possa transformá-lo por completo. Nesse momento, a sua vida seja transformada. Como naquele momento os discípulos tiveram um encontro com Jesus, como Maria Madalena também, que teve um encontro com Cristo. Que essa pessoa tenha um encontro com Jesus hoje. Que a sua vida seja completamente restaurada, transformada. Guarda-se, querido amigo ouvinte, visita seus familiares, faz uma obra de restauração e de completa transformação. Que a tua palavra, Senhor, que naquele momento falou ao coração daqueles discípulos que estavam sem esperança, seja também o nosso desta pessoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que está me ouvindo através da Rádio Coração FM, que Deus abençoe. E assim a programação vai dar sequência aqui nas ondas da Rádio Coração FM. E assim vamos seguir, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. A graça e a paz de Cristo esteja com você também. Bom, vem aí o programa Consultório de Família com a Darleide Alves. Darleide Alves vai estar assim
Vai estar tendo um programa muito bom com a Darlete Alves daqui a pouco. Esse coisa me atrapalha tudo. Eita! Notebook. Tô bem acostumado com o notebook, aí me atrapalhei tudo ali.